Você pode sair da mesma maneira que entrou, talvez pior. Porque você foi um hino de confraternização, né? Aleluia. Há uma unção. Onde fui a
3. Vamos ver quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido com renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca não tinha aparecer conosco. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejasse. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura por si, e cobriram a sua morte. Porquanto nunca fez justiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou em moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua prosperidade. Prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele levará e ficará satisfeito. O seu conhecimento, o meu servo, o justo ficará muito, porque a iniquidade dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirei ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado pelos transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Nós vamos convidar o nosso irmão Paulo para pregar. A Deus. Glória a Deus, mais um momento, neste momento, Pai, que nos concede de estarmos aqui na tua casa. Te louvamos, meu Pai, pela presença de Deus aqui, Senhor, que viemos te adorar em espírito e verdade. Neste momento, meu Deus, queremos apresentar todos os nossos irmãos, os nossos familiares, meu Pai, que possa abençoá-los ricamente, Senhor. Porque Deus é um Deus misericordioso, um Deus de toda graça. Consegue dar tua graça, Pai, que eles não te conhecem ainda. A nós, Senhor, somos estamos aqui nesta noite, que viemos te adorar em espírito e verdade, Senhor. Nos concede a tua graça, abençoa, Senhor, o primeiro e último minuto deste culto, meu Pai, que estamos realizando aqui para a honra e glória do teu nome. Senhor, estamos fazendo nesta noite, meu Pai, ó Senhor, o aniversário de posse para o presidente José Leite, Senhor. Tome em tuas mãos o teu servo, concede a tua graça. Senhor, que possa cada dia mais conceder humildade ao teu servo, abençoando, Senhor, todo o seu ministério, concedendo a tua graça, Pai, para que ele possa, meu Deus amado, naquele grande dia, Senhor, entregar o teu povo, Senhor, que a ti pertence em tuas mãos, Senhor. Seja conosco, receba tudo aqui nessa noite que nós vamos fazer, que seja para a honra e glória no teu nome. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Conheci um grande amigo. Yes.
né? Esse nosso dirigente está aqui do nosso lado, tem nos ajudado, tem nos dado força. Quero que a igreja ore pelo servo de Deus, para que Deus possa dar mais sabedoria, mais entendimento, mais amor, porque ele tem demonstrado mesmo uma pessoa esforçada. Glória a Deus, para a honra e glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria saber se a igreja trouxe, né, o milagre. Tudo vai transformar.
coração, toda a igreja diga, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Não temas, sou eu mesmo que trabalho por você. Não temas se a angústia desta vida quiserem afligir teu coração. Não temas, eu sou o Deus da tua salvação. Não temas, filho meu, diante da perseguição. Não temas as pedradas, é seguro em tuas mãos. Não temas o inimigo nem a morte, eu sou o livramento e proteção. Não temas, porque sou a tua solução. Eu estou. A sabedoria linda do Espírito Santo, o óleo para as chagas ovelhas. Pastor, Deus veio a obra se realizar aqui nesta igreja, o escolheu para pastorear seu rebanho. Como está Deus? Olha, este vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, recompensará com andadas celestiais pela sua dedicação. Não temas as perseguições e as afrontas, porque todos quanto querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Bem-aventurado que sofre a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Milita morrereis na fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Cada dia vemos o crescimento da nossa igreja e temos encontrado no nosso pastor uma vida de consagração a esta obra. Uma vida de dedicação à palavra de Deus. Uma vida de denúncia, uma vida de oração, uma vida de persistência, uma vida de dança vida. Assim, siga avante, levando essa mensagem, quando terminar sua jornada, possa dizer como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então contigo venha o que vier, segue os teus passos, segue pela fé. Não temas. Segue em frente, segue sem olhar atrás, pois comigo você ganha muito mais. Não temas. Eu estou contigo, venha o que vier. Segue os teus passos, segue pela fé. Não temas. Segue os teus passos sem olhar atrás. Filho meu, comigo sempre vencerás. Não temas. Aleluia. Quando você precisar de um amigo, quando você precisar de um irmão, quando você precisar de alguém pra conversar, pode me chamar que eu vou lhe escutar. Quando você precisar de
o irmão foi empossado pelo pastor Ananias Galvão, e até hoje, graças a Deus, o Senhor tem nos concedido esta bênção aqui conosco. Irmãos, nós louvamos a Deus porque o Senhor é sabedor de todas as coisas, né? Mesmo antes de nós abrirmos as nossas bocas e pedirmos, o Senhor sabe o que nós vamos pedir, necessidade, né? Todos os irmãos que estiveram aqui, todos os pastores, Deus supriu conforme a necessidade da igreja, e tem suprido nesse longo tempo todo o seu povo, porque Ele é fiel. Deus nos concedeu pastores para que eles pudessem nos aperfeiçoar, né? Pudessem nos coordenar, nos levarmos. Nós éramos ovelhas desgarradas do aprisco, andávamos em caminho tortuosos, mas o Senhor concedeu pastores justamente para isso, para que nós pudéssemos nos ensinarmos o caminho por onde deveríamos percorrer. Nós louvamos a Deus pela vida do irmão José Leite. Até ontem mesmo o irmão Antônio estava falando que o irmão Dedé, podemos assim chamá-lo, né? Tem as mesmas características do irmão Genuário. O irmão Genuário, ele tem aquele jeito amável dele, que toda a igreja, ele soube conquistar com aquele seu jeito, toda a igreja, né? Todos os irmãos. E do mesmo jeito também o irmão José Leite. Não porque a igreja toda sabe, não porque nós somos auxiliares, somos perto dele, mas louvo a Deus pela vida dele, pelo, como o irmão Amado também falou, pela humildade que ele traz consigo. Isso não é que nós adquirimos, é que a pessoa traz consigo isso. E ele tem esse jeito amável, carinhoso de lidar com os irmãos, né? Tem essa maneira de saber conquistar, né? Isso é muito louvável pelo povo de Deus, né? Então Deus nesse momento supriu as nossas necessidades com o irmão José Leite. Pedimos e o Senhor não manda. Por quê? Porque o tempo não é o tempo correto ainda. Todos os irmãos que passaram por aqui tiveram suas parcelas de contribuição, nos ensinaram, nós aprendemos muito. Posso falar apenas desse tempo que eu estou aqui, não sei para trás dos outros irmãos. Mas graças a Deus, creio que todos foram assim. O Senhor nos colocou aqui e supriu conforme a carência do povo dele. Então, irmãos, está esse servo de Deus aqui na nossa frente. Nós louvamos a Deus porque todos nós procuramos nos colocar sempre nas condições de servo. Porque quer queira ou não, Ele aqui na terra é o nosso pastor. E nós devemos ser obedientes a Ele. Porque quem colocou aqui não foi homem nenhum. Foi um homem que veio e me impulsou, mas foi mandado por Deus. E quando é mandado por Deus, nós devemos obedecê-lo e honrá-lo também. E nesta noite nós estamos honrando, irmãos. Irmão Dedé, podemos dizer assim, que eu gosto muito de chamá-lo irmão José Leite, pelo microfone e pessoalmente irmão Dedé. Nesta noite, irmão, nós queremos lhe parabenizar toda a igreja, um caloroso abraço. Que o Senhor receba de todos aqui nesse momento, não que todos vão chegar aqui e vão me abraçar, mas de todos nós um caloroso abraço, sincero, não com hipocrisia e demagogia de nossa parte. Porque essa igreja aqui é, como eu costumo dizer, é uma igreja simples, de irmãos simples. Por isso que ela se torna aconchegante, amável, não na sua simplicidade, na humildade material, mas de espírito. Graças a Deus também nós encontramos isso aqui. E tudo que essa igreja faz, com certeza, ela não faz com segundas intenções, nem puxando glória para si, mas que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Nesta noite, irmão Décio, coloque de pé. Nós temos também uma homenagem para fazê-lo para aqui. Graças a Deus. Essas palmas não é para ele, é para o servo, porque ele é o servo do Senhor. Amém? Convidamos aqui o irmão Domingos para que possa fazer aqui a entrega de uma pequena lembrança que é. Glória a Deus. O irmão Dedé de ontem que está só de reservado, né? Mas vai chegar o momento dele, né? Tudo tem seu tempo, né? Então. Também alegre, tanto quanto vocês. Porque nesta noite Deus já tem feito grande obra em nossa vida. Nós estamos aqui nesse burburinho porque é festa, a igreja está cheia, mas eu tenho certeza que cada um aqui está ligado com o Senhor e tudo que está fazendo aqui é para a glória de Deus. Mas a gente cresceu por aqui, por esses lados de Vajota, desses lares, chegamos aqui criança e a gente contemplou muitas pessoas entrando e saindo,
o Senhor levando, partindo. E nós conhecemos assim muitas pessoas antigas, assim como o irmão Afonso passou por aqui, e outros irmãos também, como o irmão Everaldo passou por aqui também, mas aqui vem Desmari, o pastor Antônio Gonçalves, né? Esses irmãos todos. Nós temos aqui irmãos, ainda temos relíquias aqui abençoadas com a irmã Ritinha, com a Rosa, com a irmã Chiquinha. E se a gente for falar o nome de cada um, a gente vai até cometer injustiça. Então os irmãos que começaram esse trabalho, para que chegasse hoje onde está, na mão dos nossos irmãos, né? Nós temos aqui jovens senhores, o Jacó ali, que é Josmar, que apresentou a prole dele toda aqui na igreja. Temos tantos irmãos, irmão Domingos, que está chegando aí. São irmãos que a gente era adolescente, criança, e aprendeu com esses irmãos, né? Foi crescendo e vendo a obra do Senhor realizada. Isso é uma bênção. Eu quero parabenizar o Delezinho, a Cleide. A Cleide é caladinha, viu? Ela não é de cantar, de pregar, mas é o que eu digo lá na minha igreja com a irmã Jane. Não é de estar cantando e tocando trombeta, mas é de fazer. É uma serva de Deus abnegada. Conheço a Cleide também, conheci a Cleide, eu ainda era bem criança, conheci a Cleide bem jovem, na Vajota, ainda namorando com o José Leite, casaram e continuaram seu ministério. E hoje o servo do Senhor está aqui, é como o nosso irmão diz, ele não está aqui porque ele quer, ele está aqui porque o Senhor Jesus mandou. O Senhor permitir, né? Porque já está marcado no calendário de Deus. Mas como vocês cantaram, e como vocês aqui fizeram palavras tão lindas, eu quero pedir à igreja em nome de Jesus, continue assim. Se porventura algum dia o Dedé vier vacilar, vier até decepcionar, porque o homem ele é falho, nosso Deus é que é perfeito, lembre-se de hoje, dessa homenagem que vocês estão fazendo. E segure na mão dele, não, meu irmão, vamos caminhar junto, a obra é de Deus, o ministério é de Deus, e ele vai abençoar. Ok, aí a gente louva com os irmãos, o César está aqui, esse jovem aqui que ele disse que ele está maior do que eu, nunca mais tinha visto. Mas é assim mesmo, né, irmãos? É bom a continuação. Esse aqui é o luto, é o salário do crente, é nunca desistir. Um gesto de amor traz paz e alegria, nos move a alma e nos faz renascer. Pavilhão de luz que vem lá do alto ao teu coração. Esta luz é Jesus. Vamos unir nossas mãos, construir uma ponte onde assim podemos
glorificar. Mas eu queria pedir licença, Senhor, por ter a oportunidade, e queria cantar com toda a igreja o hino que diz assim: feliz aniversário. Quem ama com o Dedé aqui? Glória a Deus. Quem ama com o Dedé? Glória a Deus. Não coisa boa, irmãos. É tão bom de ser amado. Paulo queria outra coisa, né, irmão? Eu não sei cair na graça do povo. Quando a gente cai na graça do povo é uma bênção. Glória a Jesus. Feliz aniversário. Eu, com a congregação, realmente, irmão, eu não posso dizer que realmente eu tenho trabalhado só. Jamais. Se não fosse os irmãos, os auxiliares, a igreja, nós realmente não éramos nada. Tudo é pela misericórdia do Senhor. É bom. Nós queremos agradecer ao Senhor, nosso Deus, e também toda a igreja. Eu agradeço aos irmãos. Realmente eu creio, eu sei verdadeiramente que os irmãos têm muito amor pelo seu dirigente. Que Deus os recompense, que Deus os abençoe. Eu peço aos irmãos, continuem orando. Porque estamos aqui somente até quando o Senhor quiser. Nós não temos lugar fixo, de maneira nenhuma. Jamais poderemos dizer que está aqui porque somos nós, é nosso. Não, de maneira nenhuma, pertence ao Senhor. Podemos dizer, como disse o salmista Davi, foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa a nossa história. Eu agradeço a igreja, muito obrigado por tudo. Que tudo que foi realizado aqui seja para a honra e a glória do Senhor. Atribui tudo para o Senhor. Porque, irmão, se não for a graça do Senhor, nós não somos nada. Estamos em pé, estamos caminhando, estamos trabalhando, porque o Senhor está conosco. Ele tem prometido, estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. E uma coisa nós sabemos, se essa igreja continuar a orar, se essa igreja continuar realmente na dependência do Senhor, muitas bênçãos vai ser realizadas. Eu creio piamente. Então, meus irmãos, que Deus os abençoe, que Deus recompense cada um. Muito obrigado por tudo. Nós vamos agora ouvir a mensagem, que é o mais importante, é a palavra de Deus. Esta palavra que alimenta a nossa vida espiritual, que o nosso amado irmão pastor Salinho vai nos trazer. Amém. Todos com a paz do Senhor. Eu trago para esta igreja a saudação do pastor da igreja, do pastor Bastos. Fazemos uma oração por ele e por toda a sua casa. Eu gostaria que a esposa do irmão Dedé viesse, os filhos, e viessem aqui para frente e se ajoelhem. E como vocês estão vendo aqui, pelo sorriso de todos, é uma família feliz. Uma família feliz porque, antes de mais nada, Jesus é o comandante deste lar, é o comandante da casa do servo do Senhor. Então vamos pedir a ele aqui, mas antes disso eu quero perguntar aos irmãos se os irmãos querem parabenizar o nosso irmão por um ano de posse. E muito tempo, eu creio que ele ainda vai ficar aqui,
trabalhando, até esse trabalho crescer mais ainda. Daqui uns dias, quem sabe, os irmãos não derrubam esse tempo para fazer o maior, com muita alma salva aqui dentro, muita gente para servir a Deus. Os irmãos querem parabenizar? Vamos dizer parabéns? Amém. Mais uma vez, parabéns? Amém. Mais uma vez, parabéns? Amém. Peço que o irmão se ajoelhe aí com a sua família e nós agora vamos orar por ele, por sua casa. Oremos. Maravilhoso Deus e querido Pai, em tuas mãos eu entrego a vida do teu servo, Senhor, que tu colocaste à frente desse trabalho, Senhor. Derrama abundantemente do teu Espírito nesta vida. Conduz, Senhor, o teu servo, Senhor, com o teu braço poderoso. Que o teu servo possa progredir mais e mais nesse trabalho. Que esse trabalho possa ser abençoado através da sua liderança. Abençoa sua esposa, abençoa seus filhos e filhas e os netos. Toma toda a casa do teu servo nas tuas mãos, Senhor. Olha para ele, estende a tua mão, Senhor. Repreende a fúria do inimigo, Senhor, que muitas vezes se levanta contra o teu servo. Põe o inimigo por terra e dá vitória ao teu servo e à sua casa. Ó Pai querido, protege, guarda, livra de todo mal. Nós queremos ver cada vez mais esta família abençoada, essa família cheia do Espírito Santo, caminhando firme para o arrebatamento da igreja que se aproxima. Assim abençoa, Senhor, esta igreja que hoje completa 37 anos de existência. Abençoa os departamentos dessa igreja, as senhoras, a mocidade, os obreiros, as crianças, adolescentes, ó Pai querido, a escola dominical. Abençoa cada crente que se congrega nessa igreja, que esta igreja possa se tornar cada vez mais um referencial de salvação neste lugar. Assim, meu Pai, nós te oramos e te pedimos a tua bênção sobre a vida do teu servo e de sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos da família do nosso amado irmão. Aleluia. Quantos querem ouvir Deus falar nesta noite? Não. Deus fala também com o pregador. É um livro de cânticos da nação de Israel, dos cânticos que eram ministrados no templo, na época de Davi, na época de Salomão, e posteriormente dos reis de Israel, dos reis de Judá. E todos os benefícios que tem me feito, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai, derrama unção nesta hora, Senhor. Que a igreja possa perceber que não é o orador humano que está no púlpito da tua casa, mas é um mensageiro da tua palavra, um mensageiro do teu evangelho, um mensageiro do Deus vivo, Senhor. Fala a cada vida, a cada coração, salva almas, transforma vidas, faz maravilhas, opera como tu desejas, opera como tu queres, porque tua é a glória, teu é o louvor, tua é a honra. E nós te amamos profundamente, Senhor, e queremos te dizer que tu é o único Deus da nossa vida, da nossa existência, e nós queremos ouvir te falar nesta noite. Fala, por nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, não existe um Deus semelhante ao Deus vivo que fez o céu e a terra. Existem deuses de todas as formas, de todos os tamanhos. Existem deuses que são animais, existem deuses que são figura de gente misturada com figura de animal. Existe todo tipo de Deus que você possa imaginar que o homem já criou, mas jamais haverá um Deus igual ao Deus de Israel. Jamais haverá um Deus igual ao Deus desta igreja e deste povo. Jamais. Nunca haverá. Os deuses da terra, meus queridos, são deuses falsos, deuses mentirosos, deuses que têm boca, mas não fala, deuses que têm ouvido, mas não ouve nada, deuses que têm mão, mas não estende para abençoar ninguém, Deus que tem perna, mas não anda, tem que ser carregado. Nós temos deuses na Índia, são 360 milhões de falsos deuses na Índia. Vai da vaca ao rato, vai ao morcego, aos pássaros,
coisas. Deus tem dado muitas dádivas e muitos benefícios para toda a humanidade. Deus, diz a Bíblia, Ele dá a chuva para o ímpio e para o justo. O sol também brilha para o ímpio e para o justo. Deus tem dado a vida, a existência humana. Você está vivo, você pode ser pobre, você pode não ter dinheiro, você pode não ter cultura, você pode não ter projeção social ou política, você pode não ter projeção econômica, você pode ser considerado pela sociedade um Zé Ninguém da vida, mas eu quero dizer uma coisa, você está vivo, e isto vale mais do que qualquer ouro e qualquer prata que você possa possuir, qualquer cargo que você possa possuir. O bem maior que Deus tem dado ao homem é a vida, é a existência. O homem está vivo, e isso é maravilhoso. Tem gente por aí que está cega, que não enxerga nada, cego de nascença, outros aleijados, mas você vai perguntar a ele se ele quer morrer. Ninguém quer morrer, meu irmão. Ninguém quer morrer. Apesar dele estar com um defeito, apesar dele estar com uma deficiência, mas ele gosta de estar vivo, ele quer estar vivo, e todo ser humano, ele precisa viver e precisa estar vivo. As pessoas estão gastando verdadeiras fortunas aí na indústria do bem-estar. Assim, a primeira indústria a conseguir e a conquistar $1 trilhão foi a indústria automobilística. Levou 100 anos para conseguir $1 trilhão. A segunda indústria a alcançar $1 trilhão foi a indústria automobilística, a primeira, e depois veio a informática. A informática, há pouco tempo, conseguiu alcançar $1 trilhão. Mas a próxima indústria a conquistar $1 trilhão do planeta é a indústria do bem-estar. É gente gastando dinheiro com substâncias químicas para trazer juventude à sua vida, para prolongar a vida, para prolongar a existência. É gente procurando emagrecer, é gente fazendo educação física, é gente correndo para preservar a vida a todo custo, muda o hábito alimentar, deixa de comer carne, vai passar a comer só folha verde nem camaleão, porque não quer criar ruga, não quer criar o bucho, não quer ficar com o bucho quebrado, as pernas finas, gosta de estar tudo em ordem. Há uma busca desesperada, porque o homem quer estar vivo e quer estar bem. Deus tem dado muitos benefícios ao homem. Deus tem dado a colheita, Deus tem dado o alimento, Deus tem dado o livramento, Deus tem preservado a vida. Quantas vezes a pessoa vai pela rua e escapa ilesa de um acidente terrível? Foi Deus que preservou a vida. Você vai por ali, aí de repente um assaltante atira, uma bala perdida passa raspando por cima da tua cabeça, não te atinge. Foi Deus que te deu o livramento. Você vai andando por aí, escorrega, bate a cabeça no chão, fica desmaiado, não morre de traumatismo craniano, porque Deus estendeu a sua mão para preservar a tua vida, para te dar mais um tempo de vida neste mundo. A Bíblia diz que a existência humana comparada à existência divina é um vaporzinho que sobe e logo se dissipa do ar. Você só está vivo porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O único fato de você estar vivo é porque Deus é bom. É porque Deus tem dado essa dádiva para a sua vida. Agora vem uma pergunta. O salmista Davi era um homem agradecido a Deus por tudo que Deus havia feito à sua vida. Ele havia sido ungido para ser rei. Ele matou um urso com um tabefe e matou um leão com um bufete. Deus lhe deu força para isso. Ele matou um gigante com uma pedrada na testa. Deus lhe deu vitória nisso. Ele venceu seus inimigos filisteus, matando nele aos milhares, porque Deus lhe dava vitória, até que Deus lhe deu o trono unificado. Ele se tornou o rei de Israel, de toda a nação de Israel, das 12 tribos de Israel. Aí quando ele alcança tudo isso, ele faz uma pergunta a Deus. Ele faz uma pergunta: que darei eu ao Senhor em troca de tantos benefícios que Ele tem para comigo, que Ele tem dado, que Ele tem dispensado a minha vida? O que é que o leitinho pode dar? Ou o Dedezinho? Leitinho, ele é conhecido na fazenda como leitinho. Aqui é Dedezinho, né?
E lá no Templo Central também a gente chama ele de José Leite, presbítero José Leite. Mas nenhum dos três nomes ele deixa de ser o que é, né? É sempre ele, nunca vai mudar. Então, meus queridos irmãos, o que ele pode dar? Deus precisa de ouro, você pode dar ouro a Deus, pode dar dinheiro a Deus? Não, Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Por que, irmão Salim, que ele não precisa de dinheiro? Porque ele é o dono de tudo, ele criou tudo. Ele criou o ouro, ele criou a prata, ele criou tudo, tudo é dele. Tudo é dele. A terra e a sua plenitude pertence ao Senhor e os seus habitantes, os habitantes da terra, tudo pertence a ele. E agora, o que é que nós vamos dar ao Senhor? Ah, irmão Salim, eu já sei. A gente pode dar ao Senhor uma casa linda para ele se manifestar, para ele morar, para ele habitar. Esse era o pensamento de Davi. Aí Deus responde a Davi dizendo: que casa tu pensa em construir para mim, Davi? Se o céu dos céus é o meu trono onde eu me assento e a terra é o tapete onde eu boto os meus pés. Que casa tu pensa em construir para eu habitar? Deus não precisa de casa, meu irmão, de tijolos, de alvenaria. Isso aqui é só um templo onde nós nos reunimos. A casa que Ele deseja habitar é o teu coração e a tua vida. Mas o que eu darei ao Senhor? Já sei, Senhor, já sei. Eu vou jejuar e vou orar 40 dias, 40 noites e vou te dar assim, esse sacrifício pessoal, agradecendo a tudo. Olha, meu irmão, Deus não precisa de qualquer artifício da parte do crente para ele ser ou deixar de ser o que é. O fato de você querer oferecer um jejum, uma oração, e é isso que acontece muitas vezes, é um engano da parte de nosso povo, que acha que Deus precisa disso, ou Deus só vai te dar alguma coisa se você fizer isso. Você usa muitas vezes o jejum como uma moeda de troca. Você, Senhor, se eu jejuar, o Senhor vai me dar. Se o Senhor me der, eu vou jejuar. Não, meu irmão, jejum não é para trocar mercadoria de bênção com Deus, não. Jejum é um momento de adoração, é um momento de resignação, é uma forma de você mostrar para o cão e para o inferno que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O jejum é um momento de comunhão, de aproximação de Deus, é um momento de consagração, não é um momento de troca de favores, não, meu irmão. Você também não pode oferecer isso a Deus para agradá-lo, porque Deus, Ele não se interessa por sacrifício pessoal. Ele até disse que é muito melhor obedecer do que sacrificar. Meu querido, o que é que você pode dar a Deus em troca dos seus benefícios? O que é que você vai? Porque tudo que você possa imaginar, Deus já tem. E coisas que você acha que Ele precisa, Ele não precisa. É você que precisa, Ele não. E aí? Pergunte à pessoa: o que é que você vai dar? Pergunte aí: o que é que você vai dar ao Senhor em troca de todos os benefícios? Ah, irmão Salim, eu vou dar a minha vida! Já sei, achei! Eu vou dar a minha vida! Como é que tu pode dar a Deus aquilo que já é dele? Tua vida é dele ou não é? Você não pode dar mais a sua vida. É dele. E agora, irmão Salim, nós ficamos numa situação ruim. O que é que nós vamos dar a Deus em troca dos seus benefícios? O próprio salmista encontrou a resposta. Ele mesmo diz, no versículo 13: tomarei ou beberei o cálice da sua salvação. Deus não quer de você outra coisa. Você quer agradar a Deus? Quantos querem agradar a Deus aqui? Levante a mão. É só você servir a Jesus. Quando Deus estabeleceu o Calvário, colocou lá seu filho pendurado no madeiro, Deus olha para a humanidade: vocês querem me agradar? Queremos, Senhor. Querem me dar alguma coisa em troca do benefício que eu dou à alma de vocês? Queremos, Senhor. Então sirvam ao meu filho Jesus. Ame-o de todo o coração. Obedeçam a Ele e vocês estarão agradando a mim, o Criador de todos vocês. O que é que você vai dar? Como é que a gente vai beber o cálice da salvação? É você entregando a sua vida inteiramente ao serviço do Senhor, a serviço do Senhor. Porque, meu irmão, muitas vezes nós queremos servir a nós mesmos, até achamos bom servir aos outros, mas dificilmente, meu, a gente encontra alguém totalmente, está absolutamente
absolutamente decidida a servir ao Senhor em toda a sua maneira de viver. Você, quando prega para alguém que não é crente e diz: olha, você quer servir a Deus? Quero nada. E quero, mas para servir a Ele do meu jeito. Eu não quero deixar minha cachaçinha, eu não quero deixar a minha farrinha por ali, eu não quero deixar minha roda de amigos, eu não quero deixar isso, não quero deixar aquilo. Se Ele me aceitar assim, tudo bem. Se não, o que é que você vai fazer para agradecer a Ele pelo benefício que Ele tem dado à tua alma? Só tem um jeito, meu querido. Você que não é crente, que está aqui esta noite, é você correr para os braços de Jesus para ter um encontro com Ele. Ele vai transformar a sua vida, Ele vai lhe dar tanta alegria, Ele vai lhe dar tanta satisfação. Você vai olhar para o espelho, para a tua imagem no espelho e vai dizer: você fez a coisa certa, já devia ter feito isso há muito tempo. Você agora é salvo, Jesus te purificou de todo pecado, você bebeu o cálice da salvação que o Senhor tem para te dar. Assim você estará agradando ao Senhor. Assim você estará agradando a Deus por todos os benefícios que Ele te fez. Sabe, o que Jesus passou na cruz do Calvário não foi fácil. Não foi fácil, foi muito doloroso. O sofrimento foi muito atroz. As dores eram lacinantes. Você não imagina o que é levar mais de 100 chibatadas de chicote nas costas, e o chicote com 12 pontas, e cada ponta entrelaçada de pedaço de madeira, de chumbo e de osso, para que aquela ponta, quando batesse nas costas de alguém, aqueles metais com aquele osso e aquela madeira cortante penetrasse carne adentro, para quando o chicote fosse puxado, viesse lapa de carne das costas de alguém pendurado na ponta do chicote. Foi assim que Jesus foi chicoteado. Algumas pessoas pregam dizendo que ele levou 39 chibatadas, segundo a lei mosaica. Só que quem estava chicoteando era um soldado romano que não sabia, não dava a mínima para a lei mosaica. Também não foi por ordem dos fariseus que ele foi chicoteado, foi por ordem de um governador romano. E a ordem era bater até cansar o braço. E segundo alguns estudiosos, Jesus pode ter levado perto de 200 chibatadas com o chicote. Ele ficou em carne viva. Porque as pancadas, as chicotadas, não era só nas costas, não. Ele batia quando arrancava a carne do espinhaço da pessoa, ele virava à frente, batia no tórax, batia na barriga, batia nas pernas, batia nos braços, arrancando a carne de cima. Jesus se tornou um pedaço de carne ensanguentada em vida. Não bastasse isso, sentaram ele numa cadeira, colocaram uma coroa de espinho tão pontiagudo que penetrou no couro cabeludo até a ponta do espinho, encontrar o osso da cabeça. A cabeça de Jesus dobrou de tamanho devido ao inchaço das pancadas que ele levou, porque sentaram ele numa cadeira e 600 soldados fizeram uma fila, e um da ponta dava uma pancada com um pedaço de cana, um pedaço de madeira na cabeça de Jesus. Ele desabava no chão, outro colocava ele lá e levava outra pancada, e bateram nele à vontade, do jeito que queriam. Deram socos no seu rosto que abriu o supercílio, cortes se abriram na sua face. O sangue jorrava do alto da cabeça à planta do pé. A dor era tão grande que a carne convulsionava, você via a carne tremendo de tanta pancada que levou. A cabeça dele ficou tão enorme, tão inchada, que você olhava para ele e não dava para compreender que ali era um rosto de um ser humano. Tão deformado ficou o rosto do Senhor Jesus. Todo ser humano tem em média 6 litros de sangue. E ele começou a perder esse sangue rapidamente. Eu não sei se você sabe, mas à medida que o sangue vai saindo do corpo, você vai adormecendo, vai enfraquecendo até morrer. Jesus, carregando a cruz nos seus lombos, não aguentou mais, não teve forças, porque o sangue que saía do seu corpo carregava as forças dos seus músculos, das suas pernas, e ele desabou no chão. Tentava se levantar, colocava-se de 4 pés, tentava se aprumar nas pernas, não tinha força e caía e tombava de novo.
O soldado chegou e deu-lhe 2 chicotadas ou mais nos lombos, dizendo: levanta! Mas eu tenho certeza que quando ele olhou para aquele soldado caído no chão sem forças, com os olhos molhados de sangue, olhou para aquele homem, o homem percebeu que ele não tinha forças para andar mais. Agarraram Simão Cirineu e constrangeram ele, obrigaram ele a levar a cruz. E ali ele, pegando aquela cruz, saiu andando com aquele madeiro pesado, e Jesus cambaleando atrás, sem forças para se aprumar na caminhada, com muita luta, subiu no alto do Calvário e lá se estendeu no chão. O sangue misturou-se com a terra e ele ficou lá estendido, ofegante, sentindo muita dor. Colocaram seu braço em cima do madeiro. Um grosso cravo de ferro foi colocado em cima do pulso, não foi na mão, foi no pulso. E quando colocaram ali, o homem cruel trouxe a marreta e deu a primeira marretada. Com a pancada, o ferro rasgou o nervo e rasgou a carne do pulso de Jesus. A mão se contorcia, ele não conseguia controlar o impulso dos braços, porque o nervo foi rompido e ele não tinha mais o domínio ali sobre a sua própria mão e sobre o seu próprio braço. A dor foi terrível. Aquele ferro entrou madeira adentro, segurando com força aquela ferida enorme que jorrava sangue. Foi feita a mesma coisa com o outro pulso. Também pegaram seus 2 pés, colocaram um em cima do outro, colocaram a ponta do ferro em cima e bateram. A primeira pancada, o ferro atravessou o primeiro pé. A segunda pancada, o ferro rompeu o outro pé. E a terceira pancada, o ferro entrou madeira dentro, cravando os 2 pés do Senhor ali naquele madeiro. A dor foi muito grande, o sofrimento era grande. Combinaram para suspender a cruz o máximo e jogar ela de uma vez dentro do buraco onde ela seria cravada. Ali, quando jogaram, que a base da cruz bateu dentro do buraco, o corpo de Jesus foi jogado com força para baixo e 2 jatos de sangue ensopou aqueles guardas que cavavam ali e socavam pedras e terra para sustentar aquela cruz. Agonizante, ele ficou numa posição incômoda. A posição da cruz dificultava a respiração, porque o peso do corpo comprimia os pulmões e a traqueia ficava seca, como um deserto sem vida. Ele tinha que, com muito esforço, levantar um pouco o corpo para respirar um pouco e voltar à posição dolorosa da crucificação. As costas em carne viva, o corpo todo em carne viva, o sangue descia pelo madeiro da cruz até formar aquela poça de grosso sangue. Aquele sangue coagulado ficou ali ao pé da cruz. No meio da sua agonia, o sol escaldante da Palestina, que na sua força chega ao meio-dia, aos 45 graus. Ele olha para os seus algozes, com os lábios inchados, o rosto inchado, ele grita: tenho sede, tenho sede. Alguém, para zombar dele, corre lá com uma lança, põe uma esponja, mergulha no vinagre e encosta na boca dele, gritando: bebe! Ele cerrou os lábios naquela esponja e chupou o líquido da esponja, e quando percebeu que era vinagre, ele cuspiu. Ele só queria um pouco para molhar a sua garganta em brasa. Lhe deram vinagre e não água. Se ele tivesse ingerido aquele líquido, ia queimar sua garganta abaixo e ia asfixiá-lo e anestesiá-lo para a dor. Mas ele não queria estar anestesiado, ele queria sofrer tudo que tinha de sofrer por amor a mim e por amor a você. Oh, grande Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia, Deus. Ele estava lá, sozinho, sem seus amigos, abandonado pelos seus discípulos.
Estava lá descendo a morte do desprezo, numa agonia profunda e numa solidão tremenda. Ele levanta o olhar para o Pai, na esperança de ter um consolo. Mas quando ele olha assombrado e assustado, ele grita: Deus meu, por que me desamparastes também? Deus vira as costas para seu próprio filho por causa do meu pecado e do teu pecado que estava sobre os seus ombros. Sozinho, agonizando, desprezado, zombado, porque passavam as pessoas ali dizendo: Ei, tu não é o Messias, desce daí! Se tu tem poder, desce da cruz que eu quero ver! Tu não é Messias coisa nenhuma! Eu tenho certeza que lágrimas se misturaram ao sangue. Como ser humano, ele chorou ali naquela cruz, vendo seu pai virar as costas, procurando um rosto amigo sem encontrar. Apenas seus algozes gritando e zombando ao redor da cruz. Então ele percebe que o fim já era chegado. Abre a boca e dá um brado dizendo: está consumado. Esforçando-se, dá outro grito e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali reclinou a cabeça e morreu. Olhando para o Calvário, vendo tudo que Jesus passou, Deus olha para você e diz: você quer me dar alguma coisa por todos os benefícios que eu proporciono à tua vida? Creia no meu Filho e aceite o meu Filho como Senhor e Salvador da tua alma. Beba o cálice da salvação que Ele conquistou para você. E você estará fazendo a minha vontade. E você estará fazendo o que é agradável. A Epístola aos Hebreus é um versículo que assombra a gente. O versículo diz: como escaparemos nós se rejeitarmos uma tão grande salvação? A humanidade não tem escape. Ou a humanidade crê em Cristo, Filho de Deus, e entrega sua vida a Ele, ou não haverá salvação para a humanidade. Nesta noite, você pode tomar e beber o cálice da salvação para agradar ao Senhor. Que darei eu ao Senhor em troca de todos os benefícios que Ele tem me proporcionado? Tomarei e beberei o cálice da sua salvação e invocarei o nome do Senhor enquanto eu viver. Eu quero convidar todos a ficarem de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar à frente você que não é crente, para ter um encontro com Jesus, para beber o cálice da salvação que o Senhor tem conquistado para a tua alma. É a única forma de você se salvar, é a única forma de você. Aleluia. Saia do seu lugar, tenha um encontro com Jesus nessa noite.
Se há mais alguém, vem. Se tem mais alguém que deseja vir aos pés da cruz, venha. Jesus está esperando por você. Venha, porque aquele que permitiu que os homens marcassem o seu corpo de homem está com as chagas até hoje e ficará com elas para toda a eternidade. Por amor ao homem, Jesus está marcado para sempre. As marcas de amor estão presentes na sua existência. Dando uma reconciliação, vidas aqui que estão buscando força de Deus, vidas aqui que estão procurando firmeza em Deus, vidas que estão aqui ao pé do altar para dizer: Senhor, eu beberei o cálice da tua salvação e invocarei o teu nome enquanto eu viver neste mundo. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai, em tuas mãos eu entrego estas vidas preciosas. Aqueles que querem se reconciliar, Senhor, perdoa suas faltas, perdoa suas falhas, que possam estar firmados na rocha eterna que é Jesus, que possam estar firmados no caminho eterno da salvação, que possam, Senhor, estar preparados para o arrebatamento da igreja, e que ao estrugir a última trombeta, o nome destas vidas seja pronunciado na glória, para que eles subam com toda a igreja. Pai, fortalece, enche do Espírito Santo, da vitória. Oh, abençoa, Senhor, em todos os aspectos. Livra de toda ação da malignidade, livra de toda perseguição do inimigo, que possam, Senhor, estar firmadas até Jesus voltar. Assim, Pai, entregamos em tuas mãos estas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar.
aproximada por um fosso de construção antiga, com elipse atravessada por uma zona em sentido oblíquo da esquerda para a direita, semeada de estrela que simboliza os municípios do Ceará, ao centro sobre todo o escudo oval, parte do litoral, representando o farol e auxiliado do Muriel. Está bordando a bandeira da congregação, a jovem Mônica, a congregação que ainda era tão sonhada, que era apenas uma casinha de oração, mas que Deus já tinha grande obra a realizar através dos seus servos aqui neste lugar. E hoje vemos esta grande congregação, a qual Deus tem abençoado maravilhosamente, que Deus também tem colocado obreiros valorosos para trabalhar em sua obra. Possamos caminhar colocando sempre o Senhor na nossa frente. Assim nós
Abençoa o pastor, abençoa o pregador Salins, abençoa o nosso pastor presidente, Senhor, pastor Bastos, Senhor. E assim nós te pedimos, Senhor, que derrame graça sobre essa igreja, que derrame graça sobre os pastores da nossa igreja. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome santo e abençoado de Jesus. Amém. A comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Deus abençoe, os irmãos vão em paz. Apóstolo